A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema teve início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi A Saída dos Trabalhadores da Fábrica de Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente, o cinema era mudo, e somente na década de 1930 surge o cinema falado. Em 1897, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas do país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, somente no início do século XX que São Paulo teve sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. No início, os filmes eram de caráter documental. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ocorre uma crise no cinema brasileiro, o qual fora dominado por produções de cinema Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. Por consequência, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atinge grande expansão, com as publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e a Cinearte, e ainda com produções que se espalhavam por vários cantos do país, denominados os ciclos regionais. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. As produções mais importantes desta época foram Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 1933, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de 1933, de Humberto Mauro. Na década de 40 surgem os gêneros das chanchadas, filmes cômicos musicais de baixo orçamento. Este estilo despontou juntamente com a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, de 1941, Tristeza Não Pagam Dívidas, de 1944 e Carnaval no Fogo, de 1949. Em 1949 foi criado o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso do estúdio. A Vera Cruz representou o marco na industrialização do cinema nacional. Nesta época teve destaque o filme O Cangaceiro, de 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Além disso, em 1954, quando a Vera Cruz faliu, surge o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Televisão. Vale lembrar também que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na Tupi. De caráter revolucionário,
o cinema novo se consolidou nos anos 60, focado nas temáticas de cunho social e político. Na década de 1950, foram produzidos filmes considerados percussores do cinema novo, como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo destacam-se as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Em 1969 foi criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que permaneceu até 1982. Fundada em pleno contexto da ditadura militar, o governo apoiou essa ideia, com a finalidade de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle estatal. Nesse contexto, o Estado financiou as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. No começo dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo realizavam as pornô chanchadas, baseadas nas comédias italianas e com forte teor erótico. Esse gênero teve enorme destaque na década, fazendo grande sucesso comercial no Brasil, como, por exemplo, temos a película A Viúva Virgem, de 1972, do cineasta Pedro Carlos Rovai. A pornô chanchada sofreu um enorme declínio na década de 80, perdendo sua audiência para os filmes pornográficos, que ganhavam cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como, por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos, do cineasta Bruno Barreto, fizeram muito sucesso. Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédias como A Turma dos Trapalhões atraíam milhões de pessoas para o cinema. Com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação de locadoras marca essa década no país. E, é claro, prejudicando os cinemas. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assisti-los. Na década de 80 merecem destaques O Homem que Vorou Soco, de 1980, de João Batista de Andrade, Django, de 1984, de Silver Tinder, e Cabra Marcado para Morrer, de 1984, entre outros. No final dos anos 80 é lançado o documentário Ilha das Flores, 1989, de Jorge Furtado, que também marcou época. Com a chegada do novo presidente Fernando Collor no poder, a crise se agrava. Além das privatizações, o novo presidente extingue o Ministério da Cultura e acaba com a Embrafilme, a Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Assim, foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha força, com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como Cinema da Retomada, depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise, com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carlas Camurati, o primeiro filme realizado pela Lei do Audiovisual. Nessa época merecem destaque as produções O Quatrilho, de 1995, de Fábio Barreto, e O Que É Isto, Companheiro, de 1997, de Bruno Barreto. Ainda a Central do Brasil, de 1998, dirigido por Walter Salles, que pode ser considerado um dos melhores filmes que o Brasil já produziu. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para o Festival e o Oscar, como, por exemplo, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de 2003, de Hector Bambenco, Tropa de Elite, de 2007, de José Padilha, e Enquanto a Noite Não Chega, de 2009, de Beto Souza e Renato Falcão. Com a introdução de novas tecnologias 3D, por exemplo, as produções e quantidade de salas de cinema no país crescendo cada vez mais, o cinema no Brasil se tornou muito popular. Alguns pesquisadores da área denominam o período como a pós-retomada do cinema brasileiro, em que a indústria cinematográfica do Brasil se consolida. O Brasil hoje produz filmes de qualidade e, com certeza, neste século iremos produzir grandes filmes no Brasil. Muito obrigado por se inscrever no canal, obrigado por assistir o vídeo, obrigado por compartilhar com seus amigos.